Olá, irmãos! Mais uma vez estamos juntos pela graça do nosso Deus. E eu quero falar sobre um assunto que passamos constantemente, que são batalhas, lutas. Quero analisar com os irmãos a batalha que Davi teve com Golias e assim tirarmos lições e aplicarmos nas nossas próprias batalhas para termos sucesso nelas. O tema da pregação é Vencendo Batalhas. Não irei concluir essa pregação toda hoje, pois a dividi. Hoje estaremos vendo uma das fases de uma batalha. Uma fase que muitas vezes negligenciamos, mas é de extrema importância e até determinante para o sucesso ou fracasso de uma batalha. Vamos estar vendo o período antes de um confronto. Uma batalha, irmãos, não começa no confronto diretamente. Ela começa muito antes e é importante nos atentarmos a essa fase. Nosso texto base da pregação como um toda é 1 Samuel capítulo 17. Peço que abra sua Bíblia lá. 1 Samuel capítulo 17. Iremos ler apenas alguns versículos, já que vamos estar vendo só uma fase da batalha. 1 Samuel capítulo 17. Nossos versículos são do 32 ao 40. 1 Samuel 17, versículo 32 ao 40 diz assim: E ouvidas as palavras, 32, desculpa. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado da mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs-lo no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. Amém. Vamos fazer uma oração? Bendito Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu e a oportunidade de nos atentarmos à tua bendita palavra. Peço que me use na transmissão da sua palavra, Senhor, e essa mensagem venha ajudar meus irmãos a enfrentarem suas batalhas do dia a dia, Pai. Nos ajude a confiarmos no Senhor. O Senhor é o Deus das guerras, das batalhas, e em ti, Senhor, poderemos vencer qualquer e toda batalha. Perdoe nossos pecados e nos ajuda-nos. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Como eu disse, irmãos, uma batalha não começa diretamente em um confronto. Começa muito antes. E essa fase da batalha é de extrema importância, precisamos nos atentar nela. E nessa fase da batalha, uma das coisas que vemos que é necessário ter nela é o período da preparação. Veja comigo no versículo 40 de 1 Samuel 17. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Davi, antes de enfrentar diretamente Golias, ele foi ali no ribeiro e pegou 5 seixos, 5 pedras. E o texto diz
que ele escolheu para si 5 seixos. Davi ele não pegou qualquer pedra, ele escolheu, selecionou as melhores pedras. Davi estava se preparando para enfrentar Golias. Esse período da preparação é muito importante em qualquer área da nossa vida. Precisamos nos preparar para qualquer assunto que iremos enfrentar. Um exército, irmãos, não vai para a guerra sem antes se planejar, se preparar. Eles têm uma preparação tanto física como de armamento, como psicológico, antes de uma batalha. Um exército não vai para uma guerra sem antes planejar um ataque, uma defesa. Eu trouxe uma citação de um general que viveu mais ou menos 500 anos antes de Cristo, mas os seus ensinamentos são aplicados até hoje em qualquer área que possamos ver. O livro é A Arte da Guerra. E esse general ele diz o seguinte: o bom estrategista, para vencer uma batalha, faz antes muitos cálculos no seu tempo, pois sabe que eles são a chave que o conduzirá à vitória. Portanto, fazer muitos cálculos conduz à vitória e poucos à derrota. O ensinamento desse general experimentado em guerra diz o seguinte: olha, antes de uma batalha é muito importante se planejar, fazer cálculos, se preparar. E ele diz, ele afirma, ó, fazer muitos cálculos conduz à vitória e poucos à derrota. Precisamos colocar no papel, precisamos nos preparar para qualquer assunto. Falando em colocar no papel, eu li em um livro um experimento que fizeram. Pegaram pessoas que, geralmente idosas, que sofreram algum acidente. E eles falaram o seguinte para esses pacientes: olha, eu vou te dar uma caneta e um papel. E eu quero que vocês planejem o seu dia de amanhã. Muitas pessoas atenderam a esse pedido e realmente planejaram o dia de amanhã. Outras não deram ouvido e não planejaram. Teve pessoas, aquelas que se prepararam, que planejaram até os mínimos detalhes, falando, ó, tal horário eu vou fazer isso, tal horário eu vou buscar a minha esposa no ponto de ônibus. E algumas planejaram até em um momento de dificuldade. Algumas falaram o seguinte, planejaram o seguinte: quando eu estiver na minha fisioterapia e sentir alguma dor, algum incômodo, eu vou agir dessa forma e daquela. O resultado desse experimento, dessa pesquisa, foi o seguinte: que aquelas pessoas que se planejaram tiveram uma recuperação de 50% mais rápida do que aqueles que não planejaram nada. Aquelas pessoas que deveriam estar em um tratamento de 1 ano reduziram para 6 meses e assim por diante. E é muito importante, irmãos, em qualquer área das nossas vidas, ter esse planejamento. O sucesso dessas pessoas que se planejaram foi o seguinte, eles falaram no livro. Aquelas pessoas que se planejaram e quando passaram por uma fisioterapia, eles não pararam. Mesmo sentindo dor, eles não pararam, eles continuaram o seu treinamento e assim tiveram sucesso mais rápido do que aqueles que, quando tiveram numa fisioterapia, sentiram dor, simplesmente pararam aquele dia. E com isso teve sucesso aqueles que planejaram. Irmãos, o planejamento em qualquer área é importante. Colocar no papel. Vamos supor uma pessoa quer se preparar para um concurso público, um vestibular. Qualquer professor vai dizer que o período da preparação ele é fundamental para o sucesso na sua aprovação. Planejar a grade horária, planejar o que vai estudar, o tempo que vai estudar, se dedicar. Isso que vai fazer a diferença na sua aprovação. Criação de filhos também exige uma preparação. Os pais devem preparar seus filhos para enfrentarem a vida. E isso conduz a um sucesso na vida dos filhos. A palavra de Deus diz sobre isso na parte do ensinamento. A palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando chegar na fase adulta, não se vai desviar desses caminhos.
é importante os pais prepararem seus filhos. No ensinamento, eles devem ver como ensinar, o que ensinar, quando ensinar. E a nossa vida como um todo, irmãos, é uma preparação. Uma preparação para nos encontrarmos com o nosso Deus. Certa vez, Deus usou o profeta Amós para falar com Israel uma mensagem. Em Amós capítulo 4, versículo 2, o profeta diz assim: Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Assim é na nossa vida também. O período que estamos aqui na Terra não é simplesmente por viver, é uma preparação para nos encontrarmos com o nosso Deus. A vida de Jesus foi precedida por um período de preparação também, e quem preparou foi João o Batista. Mateus capítulo 3, versículo 3 diz assim: Porque este é anunciado pelo profeta Isaías que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Jesus teve um período de preparação e quem preparou foi João. Irmãos, uma coisa que faz nos prepararmos para qualquer coisa, qualquer batalha, qualquer dificuldade, é a oração. Precisamos nos atentar à oração e a oração faz toda a diferença para qualquer assunto. A palavra de Deus diz em Mateus 26, 41: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos nos preparar. Devemos nos preparar na palavra de Deus. Se alguém pedir a razão da nossa fé. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 diz assim: Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Essa fase, irmãos, da preparação é de extrema importância. Se atente a isso, porque isso vai dar um resultado impressionante nas nossas batalhas ou qualquer coisa que passarmos. Também vemos que no período antes do confronto é importante a prudência, ser prudente. Veja comigo, 1 Samuel capítulo 18 agora, capítulo posterior. Versículo 14 diz assim: E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos e o Senhor era com ele. Davi se comportava, agia com prudência e isso faz a diferença em qualquer batalha que enfrentarmos. O significado de prudência é o seguinte: prudência é ter cautela, precaução, calma, ponderação, sensatez, compreensão, entendimento, discernimento. E esse último que eu vou falar agora eu achei incrível. Diz assim, que a prudência é sabedoria em prática. Sabedoria em prática. Eu achei interessante porque a Bíblia mostra que a prudência está super ligada com a sabedoria. Vou mostrar alguns versículos que falam sobre isso. Provérbios capítulo 7, versículo 4 diz assim: Dize a sabedoria, tu és a minha irmã, e a prudência chama de tua parenta. Provérbios 8:12 Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho o conhecimento dos conselhos. Provérbios 16:16 Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. A prudência e a sabedoria é de extrema importância para enfrentarmos nossas batalhas. Mas como ter sabedoria e prudência? Peço aos irmãos que abram sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 1. Deixe marcado 1 Samuel 17 que iremos voltar. Mas Provérbios capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 7, diz assim a palavra de Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 1 ao 7. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e discernimento,
O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Para entender os provérbios e as suas interpretações, as palavras dos sábios e as suas proposições, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Para adquirir sabedoria, prudência, o temor ao Senhor, irmãos, é o princípio de tudo. Precisamos temer ao nosso Deus. Precisamos respeitar nosso Deus, reverenciar como Ele é digno. E como então ter esse temor ao nosso Deus? Tá aqui, irmãos. Tá aqui. A palavra do nosso Deus nos ensina como temos que temer ao nosso Deus. Se atente, se aplique à palavra do nosso Deus e assim o irmão crescerá em sabedoria, em prudência, em graça do nosso Deus. A Bíblia diz, irmãos, que devemos ser prudentes. Mateus capítulo 10, versículo 16 diz assim: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Jesus ensinando para seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Eu trouxe o comentário bíblico, comentário do Moody, para esse versículo que eu li. Diz assim: Sozinha, a prudência da serpente é mera astúcia, e a simplicidade da pomba pouco mais que fraqueza. Mas combinadas, a prudência da serpente salvaria da exposição desnecessária ao perigo, e a simplicidade da pomba dos expedientes pecaminosos de escapar dele. Uma combinação perfeita. Ser prudentes e inofensivos. Precisamos ser assim, irmãos, agirmos assim. Ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Atente à palavra do nosso Deus. A falta de sabedoria, de prudência, tem causado muitas derrotas nas batalhas. Como no exemplo no casamento. Todo casamento, às vezes, enfrenta batalhas, lutas. E é importante ter prudência, ter sabedoria para lidar nessas batalhas. Por não saber, por não ter prudência, não saber falar, ter cautela, sabedoria, você acaba machucando o seu cônjuge. Irmãos, machucar o seu cônjuge não traz vitória em nada. É uma derrota. Vitória é superar essas batalhas junto com seu cônjuge. Precisamos ter prudência para termos sucesso nas nossas batalhas. Precisamos, irmãos, ter o período da preparação, precisamos ter prudência, mas também precisamos usar a armadura correta para termos sucesso nas batalhas. Voltando lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38 ao 40, diz assim: E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro. E pôs-lo no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Saul quis colocar sua armadura para Davi enfrentar Golias. Mas aquela armadura não era adequada para Davi. Se Davi usasse essa armadura, poderia trazer um prejuízo quando ele enfrentou Golias. Ele poderia perder uma flexibilidade e trazer danos em outras áreas. Davi ele se preparou com a armadura correta. Assim somos nós também, irmãos, precisamos usar a armadura correta para enfrentarmos nossas batalhas. Mas o irmão não precisa se preocupar. O que eu tenho que vestir? Qual a minha armadura? Como assim? Pois Deus, Ele preparou a nossa armadura, uma armadura completa, perfeita,
para enfrentarmos nossas batalhas. Peço aos irmãos que vá lá em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Versículo 11 ao 18 diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A palavra de Deus diz, irmãos, que estamos em guerra. E a nossa guerra não é contra carne e sangue, é contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas, é contra espíritos malignos. Estamos em guerra, irmãos, e precisamos colocar a armadura correta, e Deus providenciou essa armadura. Precisamos estar ciente que estamos em guerra. Precisamos estar ciente do nosso adversário, que é Satanás e o seu exército. Precisamos saber como é o nosso adversário. Um dos ensinamentos desse general que eu disse do livro A Arte da Guerra, ele fala, você precisa conhecer o seu adversário para poder enfrentar ele. E a palavra de Deus diz sobre o nosso adversário, precisamos saber sobre o nosso adversário. E o nosso texto diz que ele é astuto, ou seja, é esperto, habilidoso para enganar. Precisamos conhecer mais o nosso adversário. Precisamos saber o poder do nosso adversário, que é um poder grande. Por isso precisamos estar adaptados com a armadura correta. Precisamos usar essa armadura, irmãos. A armadura que Deus nos preparou, e não trocar. Tem pessoas que têm trocado a armadura que Deus providenciou por outra coisa. Um exemplo, tem trocado a espada, que é a palavra de Deus, por um livro de autoajuda, um exemplo. Isso não vai dar certo, irmãos. Precisamos adaptar com a armadura correta que Deus nos providenciou. E devemos ter cuidado, porque essa batalha, ela acaba englobando todas outras áreas. Um exemplo, a batalha com Satanás vai envolver, pode interferir na família, pode interferir em relacionamentos. Por isso precisamos nos atentar bem à palavra de Deus e usar o armamento, a armadura correta. Vimos, irmãos, que uma batalha não começa num confronto diretamente, mas sim antes disso. Vimos que essa fase, que é antes do confronto, é essencial para conduzir para uma vitória. E essa fase, ela contém o período da preparação, que é imprescindível. Devemos ser prudentes também, e também usar o armamento correto. Precisamos atentar a essa fase. Próxima semana eu irei continuar essa pregação. Iremos ver o propósito de uma batalha. Por que enfrentamos batalha? Qual a intenção de tudo isso? Espero o irmão na próxima semana, mas se atente a essa fase da batalha que eu disse hoje. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima semana. Um forte e grande abraço. Até a próxima.